Olá, começando mais um episódio da Fórmula Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aí aos nossos estúdios, a mais um programa muito especial aqui, produzido pela Fórmula. Pessoal, lembrando lá que esse programa ele é veiculado nos canais 55 UHF 11 da NET e também em todas as nossas plataformas digitais. Mas antes de introduzir aí com nossos convidados, nossos parceiros, quero lembrar para vocês que a Fórmula Digital tem esses estúdios maravilhosos aqui para você que quer aí ter o seu podcast, tirar esse projeto do papel. É só falar com a gente aí para que a gente possa juntos fazer uma produção incrível aí, te ajudar nos teus resultados. Antes de falar da convidada, falar do meu parceiro, meu host, está sempre me acompanhando aqui, Cássio Machado, consultor financeiro. Tudo bem, Cássio? Tudo bom, Maurício? Obrigado pelo convite mais uma vez. E vamos aí para essa conversa com a Rosane, né? Que vai ser muito interessante. Tudo bem, Rosane? Tudo bem. Pessoal, a Rosane, ela é fundadora da Roma e cofundadora da Green Mais, né? Ela tem várias qualificações ali e ela vai trazer para nós muitos ensinamentos, né, sobre educação financeira para empreendedores, tá? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito feliz em estar aqui, poder contar um pouquinho, né, não só da minha história, mas levar então como conteúdo, falar um pouquinho desses desafios das finanças para os empreendedores, né? Gratidão pelo convite. Seja sempre bem-vinda, né? E quer começar? Quero começar sim. Rosane, tudo bem, Rosane? Tudo certo. Então, vamos lá. Queria te perguntar, te questionar, assim, como é que começou esse teu interesse, né, por esse tipo de consultoria financeira para empresas, assim? Tu já começou nesse ramo, ou tu começou por outro ramo e depois migrou para ele? Ou lá na infância, lá, o que Qual foi o gatilho? Qual foi o gatilho? Você era uma boa aluna quando se falava de matemática? Não era. Nunca fui uma aluna nota 10, eu sempre fui da turma do fundão. O pessoal do fundão acaba se identificando quando a gente fala isso, né? Eu brinco que eu nasci professora, né? Acho que tudo começa por aí, né? Eu dava aula para as bonecas, eu já tinha muita clareza do meu propósito de vida, né? De educar, de ensinar, de levar o conhecimento. E eu nasci professora, mas eu comecei a empreender muito cedo, antes dos 10 anos, vendendo pano de prato, né? Então, as artes eram algo muito forte na minha vida, assim. Eu sempre gostei de desenhar, dessa parte mais artística, né? E eu me imaginava professora de educação artística, né? Era algo muito forte em mim, né? Ainda eu gosto muito dessa parte. E aí, vim de uma família muito humilde, meus pais trabalhavam em fábrica de calçado, né? Minha mãe cuidava dos filhos, uma família com 4, tive 3 irmãos, né? E o que aconteceu, então? O meu pai, né, queria me matricular no magistério, e eu sou ali de Campo Bom, Sapiranga, né, dessa região, e tinha uma escola de magistério, onde para se conseguir vaga na época do segundo grau, né, ali na virada, eu não queria fazer um segundo grau qualquer, né? Eu queria, na época era segundo grau, né? Hoje tem outro nome. E o pai ficou na fila e não conseguiu vaga. E ele ficou muito triste, né? Então ele foi lá e me matriculou na contabilidade, porque ele pensou assim, né? Já que não tem magistério, não posso voltar para casa sem nada. Eu gostava de matemática, ele não entendia muito esse contexto e eu fui. Depois demorou para cair a ficha, eu odiei contabilidade, né? Minha primeira relação foi péssima, não entendia bolhufas do débito e crédito, aquela conta não fechava. Eu não entendia por que tinha que ser o equilíbrio, eu não entendia nada de finanças, não tinha ninguém na família que empreendia, né? E aí, então, decidi fazer a faculdade, né? No segundo ano já gostei, né? A ficha caiu, eu brinco, né? Acho que quando tu compreende o contexto que as finanças, o contexto dos números e a ficha cai, tu percebe o valor que aquilo tem. Entendi a contabilidade como algo social, né? Algo que, na verdade, não tem nada a ver com matemática, se sabe mais e menos, né? Mas tem muito mais a ver com a gente, né? E fui para a graduação, me formei contadora. E na minha graduação, eu fui a única pessoa a ter graduação, a primeira, né? Do lado do pai e do lado da mãe. Então, nas minhas ambas famílias não tinha essa figura nem do empresário e nem de alguém com formação. Foi uma conquista enorme na minha vida, né? E a graduação me abriu muito a mente, porque eu consegui perceber que o que eu curtia de verdade era gestão, né? Eu vi nas disciplinas o quanto o fiscal, o tributário,
o lucro, o caixa, o quanto esse universo da gestão se conecta e transforma as pessoas, né? E também eu tive uma oportunidade que eu sempre recomendo para meus alunos, né, que nem todo mundo consegue, infelizmente, que eu tive a oportunidade de conciliar a prática com a faculdade. Então, contabilidade a gente consegue se inserir no mercado mais fácil. Comecei multinacional, já comecei trabalhando em grande empresa e consegui ficar ali durante um bom tempo dentro da controladoria, trabalhando diretamente com o que eu aprendia e aplicando nas grandes, né? Então, a minha intimidade com os números começou aí muito cedo, logo já virei professora, né, porque era um desejo muito grande. Eu dava aula na própria faculdade, antes de formada, eu já era monitora, pagava as cadeiras dando aula, né, consegui viabilizar uma boa parte. Levei muitos anos para me formar, porque o recurso era escasso, então fazia como podia na época, né. E aí, então, logo formada, uma professora me convidou para fazer o mestrado, já fui para academia, fiz meu mestrado em finanças também, bem cedo, né? E virei professora muito nova, com 22 anos eu já estava na sala de aula da graduação, né? Trabalhando na academia, ensinando sobre finanças para os alunos, né? Comecei em Porto Alegre, bem no centro histórico, né? Um carinho muito grande por esse momento da minha vida aí. E aí só foi, né? Como faz falta, né, nas escolas, deveria ter uma cadeira assim, né? Educação financeira, né? Porque a gente cresce, fica adulto e mesmo assim é analfabeto economicamente, a gente não sabe gerir. Parece que até existe um projeto agora, né, que estão inserindo nas escolas de educação financeira. Graças a Deus, né? Graças a Deus, eu devia ter bem antes, né, de educação financeira. E na verdade, tudo gira em torno das finanças, né? Se tu não tem um fluxo na tua vida pessoal de dinheiro, às vezes vai acabar te inviabilizando de alguma forma algum sonho, algum objetivo que tu tenha, né? E outra coisa, como é que foi pra ti, assim, como é que foi essa questão de empreender? Isso é algo recente? Já começou lá naquela... Sei que ser professor é um empreender igual de qualquer forma, né? Mas eu digo ter uma empresa. Como é que foi isso? Então, o que aconteceu? Durante esse período em que eu fiquei em algumas multinacionais, fui fazendo mestrado e iniciei na academia, ficou inviável, né? Eu acho que o empreendedorismo, ele acontece na vida das pessoas nem sempre de maneira planejada. A gente não pensa assim, meu Deus, vou começar a empreender. Alguns sim, conseguem se planejar, se preparar para virar empreendedor, mas existem os empreendedores por acaso, que eu costumo dizer, né? São aqueles que o empreendedorismo escolhe eles e não eles o empreendedorismo. E no meu caso foi assim. Então, ficou inviável conciliar multinacional. Eu trabalhava na controladoria, fazia fechamento de custo, com toda a gestão financeira que envolve uma grande empresa, né? A empresa que eu trabalhava era uma empresa bem internacionalizada, então a gente tinha uma demanda muito grande nos fechamentos de números. Eu reportava as informações para os gestores de fora do Brasil, então tinha que avaliar os negócios de diferentes formatos na época, e dar aula era mais forte do que estar ali naquele ambiente que exigia muito de mim. Ficou difícil conciliar, né? Porque logo eu assumi a coordenação de um curso de contabilidade numa graduação muito jovem e não conseguia ter logística suficiente para isso. O ensino à distância na época não era tão presente como hoje, então tinha que se deslocar, e eu morava no interior e perdia muito tempo com deslocamento. Então decidi sair da empresa, abrir mão da multinacional para dar aula. E aí aconteceu então que uma colega da faculdade, né, que até foi minha sócia num período muito curto, o marido dela trabalhava num banco. E um dia nós estávamos conversando e ele veio assim, nossa, mas como é difícil para o pequeno empresário, né? Como ele recebe não do banco. Eu tenho empresas que são ótimas. Eu sei que o cara tem lucro, mas ele traz aquela contabilidade, aquela informação financeira, e aquilo é uma foto distorcida da realidade dele. E a gente junto ali, então, ele disse, Rô, quem sabe tu tá dando aula, né? Tu não vai lá e não começa a dar algumas consultorias, isso vai ser bom. Na época eu não ganhava muito como professora, né? Esse começo era difícil. E eu disse, vamos lá. Logo eu percebi que era um mercado que tinha muitas possibilidades, que o pequeno empresário, ele tem muita necessidade de alguém que seja muito mais do que um consultor, mas que eduque ele, que ajude ele a entender de uma maneira simples o universo dos números, da gestão, né?
e que é difícil para ele sozinho conseguir cair essa ficha, dar esse start. E aí que eu comecei a empreender, né? Eu comecei sozinha primeiro, e depois nasceu a Roma, e depois veio a Green, e veio outros empreendimentos. Já tive restaurante, já tive agência de marketing, já me aventurei em outros negócios, né? E nasceu assim por acaso, o empreendedorismo me escolheu, né, no momento, e eu consegui ver ali que, bom, peraí, de repente é para isso que eu nasci, né? De repente, aliando a educação, ser professora com esse universo de ajudar, eu também estou dando uma certa aula, né? Eu também estou ajudando a educar. Para empreender nesse projeto da Fórmula aqui, comecei há 10 anos atrás, em torno de 30 mil reais. E aí, sem educação financeira nenhuma, só com a vontade, com a força, na garra, com a força Coisa linda. do fazer, com minha competência de vendedor, etc. Com a minha sócia, que tem muita competência também, como apresentação, jornalismo. E a gente foi, sem saber nada. Então, nesse percurso, a gente quebrou várias vezes. A gente aprendeu bastante também, né? E mesmo esses 10 anos, a gente tem essa deficiência de finanças. Hoje eu aprendi um pouco mais, etc. Mas eu me entendo hoje que eu preciso de um parceiro para me ajudar, né? Hoje eu já tenho um parceiro muito forte, que é o pessoal lá da Roma, da Green Mind. Olha aí, tamo junto. E vai fazer um trabalho espetacular aqui. E ter esse entendimento, né? De que se tiver um parceiro forte ali, que sabe simplificar as coisas, né? Enfim, te ensinar, tu vai ganhar muito mais em menos tempo, né? Enfim, não vai precisar ficar se esforçando tanto tempo. De repente, esses meus 10 anos podiam ser reduzidos para o sucesso dele em 5. Né? Porque hoje eu percebo, não devia ter investido lá, não podia ter pegado empréstimo, etc. Mas é isso. Sabe que tem algumas coisas que nesse ponto aí me doem, assim, toca no meu coração, né? Que eu sou meio contra essa ideia de que para a gente se dar bem no empreendedorismo, de nenhuma empresa de sucesso, tem que quebrar alguma empresa, né? Às vezes a gente vê por aí, tipo assim, o cara é ótimo, ele quebrou tantas empresas, o cara aprendeu quebrando. Sou contra isso. Eu acho que se a gente conseguir evitar cada vez mais a perda financeira, reduzir cada vez mais o risco e conseguir, como tu disse, né, talvez ter uma caminhada menos dolorida, eu digo, porque o empreendedor já sofre tanto para vender, para competir, para cuidar do seu negócio, a gente encurtava esse caminho e não havia desperdício financeiro, né? É verdade. Então, às vezes, isso acaba acontecendo, infelizmente, porque nem todo mundo consegue começar com planejamento financeiro. E o planejamento financeiro, ele é uma grande chave que abre muitas portas pra gente, né? Essa consciência. E tem a ver com a educação, né? Tem a ver com entender o que está fazendo, né? Com compreender. E para esse empreendedor, assim, usando o exemplo do Maurício, né? Que ele quer começar. Eu tenho uma ideia, eu tenho um capital para começar. Qual que seria o primeiro passo que tu daria, assim, que tu passaria para esse empreendedor, para ele, sei lá, se organizar financeiramente? Como é que tu daria essa logística financeira para ele? Antes eu quero dizer que quando eu comecei a empreender, eu parecia o Batman, né? Eu saí da grande empresa, eu tinha um cinturão cheio de ferramenta. Era orçamento, matriz, não sei o quê. Era planejamento estratégico. Eu era assim, eu tinha uma ferramenta. Coitado do primeiro cliente. Opa, não, ele se deu bem, a gente fez um trabalho legal. Mas quando eu comecei, eu vim da grande empresa, o que eu trouxe? Uma bagagem, tanto da academia como da grande empresa grande, né? E eu comecei a fazer alguns testes, até eu consolidar um modelo que funciona, eu comecei a testar muita ferramenta no pequeno. E eu compreendi logo nos primeiros anos que o pequeno, ele precisa de simplicidade, de entender o que ele está fazendo. Então não adianta ele começar, eu quero saber lucro, eu quero saber preço, eu quero saber entender. Ele acha que ele tem que ser o contador, quando ele está perdido em finanças, ele vai lá para o balancete, ele tenta entender de conciliação bancária, né? Ele tenta entender de tantas coisas, quando na verdade ele precisa centrar o foco na gestão financeira e simplificar a vida dele. Então eu costumo dizer assim, existem dois tipos. Quem ainda não empreendeu, não começou, tem a oportunidade de fazer um plano de negócio, estudar se é viável ou não, e a gente já dentro da Roma, através da consultoria de plano de negócio, a gente conseguiu salvar muita gente que ia torrar o dinheiro errado, né? E já começou a empreender certo, entendendo quanto tinha que guardar de reserva de emergência, quanto precisava de capital de giro, quanto podia manter no estoque, quanto ia ser o prolabore, se ia ter ou não, como ia retirar os lucros. Então, quando tu começa, antes de começar, o primeiro passo é fazer um estudo de viabilidade financeira e econômica e ver se o negócio vale a pena ou não. E não é comercialmente falando, né? Porque às vezes o produto tem potencial, mas pela má administração a gente não consegue evoluir.
para quem está começando, para quem ainda não empreendeu. Para quem já empreende, começa pelo fluxo de caixa, ponto final. Começa aí, te debruça no financeiro. Por quê? Porque senão vem a figura do endividamento, né? A escassez de capital de giro, em muitos negócios, ela faz a empresa ou... Se eu digo que tem gente que acaba acostumando com o prejuízo ou com a baixa lucratividade, né? Faz a empresa se acostumar com resultado medíocres. Sim. Ou faz com que ela, na verdade, entre para o endividamento. Então, para quem já empreende e que está com dificuldade financeira e não sabe por onde começar, está perdido, começa pelo fluxo de caixa, né? Porque o fluxo de caixa, a gente mapeia os números financeiros e depois, então, constrói um planejamento financeiro com dados e informações para direcionar as decisões. Esse é o primeiro passo. Não dá para ser lá, que nem o Batman, com muitas ferramentas, não. E dá para relacionar finanças com emoção? Totalmente. Porque é emocional, né? Pô, fechamos um trabalho aí de 50 mil reais, o empreendedor lá emocionado já vai gastar tudo aquilo dali, só que ele, poxa, aquele boa parte deveria comprar passagem de avião para viajar, etc, deveria comprar equipamento ou deveria guardar para ter o fluxo, e aí as coisas começam a dar tudo errado. Essa é a falta de planejamento que faz isso, né? O que o planejamento é? Às vezes a gente se ilude, e aí o planejamento da grande empresa, ele não é como o da pequena, porque a pequena empresa é isso, é dinâmico. De uma hora para outra pode surgir um baita cliente. De uma hora para outra aquele baita cliente pode ir embora. E tu ficar sem poucos. Então, o planejamento financeiro, ele precisa ser dinâmico para quando isso acontece, mas os sócios precisam ter a consciência do que é a prioridade para eles naquele momento. Se eu ainda não tenho capital de giro, eu vivo na escassez financeira. Se eu estou na corda bamba, a minha prioridade é formar capital de giro e reserva de emergência, ponto final. Porque senão eu estou na linha tênue entre estar endividado ou ter dinheiro. Né? Então, e quando o jogo vira, né, a emoção pega e só tem gente que nos contrata e não consegue dormir. Empresário que não dorme por causa dos boletos, né? E ele às vezes pensa que gestão financeira é pagar os boletos em dia. Isso não é. Gestão não é ser pagador de boleto. Gestão financeira é muito mais que isso. Gestão financeira é entender que, opa, peraí, eu tenho uma oportunidade de mercado aqui surgindo, qual o passo que a minha perna pode dar? Né? De que forma eu posso organizar isso dentro do meu contexto? Porque senão eu saio contratando um monte de gente para atender aquele cliente, eu crio uma certa dependência, depois eu tenho que demitir, não tem dinheiro para isso, não fiz a minha reserva, o mercado vem e me dá uma chacoalhada, eu não sei o que fazer, né? Então, tem muito a ver com emoção, sim, né? Eu costumo dizer uma frase que eu uso muito, que nunca foi só sobre os números, sempre foi sobre como as pessoas utilizam os números. E eu tenho uma cliente aqui da Resting, inclusive, aí do supermercado, que a gente atende há um tempo, e que ela me disse uma coisa assim uma vez: Rosane, matemática é igual para todo mundo, mas o jeito que a gente aprende a usar as finanças é diferente, porque a gente consegue dormir com tranquilidade. Quando a gente entende, vira essa chave, a gente foca no negócio porque o fluxo anda. O caixa sustenta as nossas decisões, né? E, gente, não vale a pena de forma alguma viver sem prolabore, sem um lucro legal, porque a gente às vezes se empolga com faturamento. Faturamento não é lucro, não é dinheiro no bolso, né? Não é patrimônio e renda. E se a gente tem uma empresa e decide descer para esse play, empreender, entrar nesse jogo, a gente entra para ganhar dinheiro, né? Ninguém entra para... E ganhar dinheiro não é vender mais só, né? Fazer sobrar mais. Deixa eu te fazer algumas perguntas agora. Porque às vezes a gente fica falando uma parte bem técnica, a gente até falou disso, né? Antes. O que é um fluxo de caixa? Isso, o que é o fluxo de caixa? Ele é um controle financeiro de entradas e saídas da empresa, né? E ele funciona como um mapa financeiro. Qual é o problema do fluxo de caixa que a gente encontra nos livros, que a gente aprende na faculdade de administração, que a gente escuta aí na maioria dos materiais que existem gratuitos? É que ele trabalha assim: entrada inicial, saldo inicial, mais entradas de dinheiro, menos saídas de dinheiro, igual a saldo final, ponto final. Gente, isso é conta de extrato de banco, isso não é fluxo de caixa. Né? O fluxo de caixa ele tem que ser um mapa financeiro da empresa. Nós desenvolvemos uma metodologia que a gente passa uma linha no meio. A gente não começa com saldo inicial, e o bom fluxo de caixa parte por aí. Porque tu precisa mapear as entradas e saídas da operação para entender qual é a capacidade que a empresa tem de fazer dinheiro primeiro,
Então, existe um indicador chamado geração de caixa operacional, que ele precisa ser monitorado de perto pelos gestores. E embaixo dele vem, então, o fluxo de caixa de endividamento, fluxo de caixa de investimento, o que eu faço com o dinheiro que a minha operação produz. E só depois vem o saldo final de caixa, né? Então, o fluxo de caixa é uma ferramenta maravilhosa, desde que a gente saiba usar ele como um mapa financeiro de verdade, para então construir o planejamento financeiro. E o que é mais interessante é que se a gente abrir uma startup, se a gente for olhar na bolsa de valores, se a gente for olhar, fazer uma valuation e descobrir quanto a nossa empresa vale, a linha que é utilizada, o indicador que interessa, se chama EBITDA. E o EBITDA nada mais é que a capacidade de fazer caixa com a operação, que é o mesmo indicador que o empreendedor pequeno, médio, grande precisa enxergar nessa ferramenta fluxo de caixa, né? E muitas vezes essa grande ferramenta, que deve ser o primeiro passo, ela é subutilizada por falta de conhecimento, né? Inclusive dentro da academia, inclusive nos livros, e às vezes a academia em si, a faculdade, a pós-graduação, ela não anda na velocidade que o pequeno negócio precisa, né? Ela não adapta, até isso virar um livro, né? A gente brinca, eu adoro livros, eu leio muito, mas até aquele conceito, aquele conteúdo se transformar num livro, o tempo passou, a gente já perdeu dinheiro. Então, a gente tem que ir atrás do que funciona, e o fluxo de caixa eu garanto que funciona desde que estruturado com uma metodologia correta, né? Agora só mais 2 termos, Maurício. Já passo a palavra aqui. Capital de giro e reserva de emergência. Qual que é o ideal de uma reserva de emergência, né? Quanto do capital de giro, né? Sei lá, são 6 capitais de giro, não sei. Né? Porque parece que ele pegou todas as minhas perguntas. Olha aí, coisa boa. Olha, isso que eu nem fui pautado antes, né? Então, capital de giro, se puder nos explicar. E a reserva de emergência, qual que seria o ideal de uma reserva de emergência para uma empresa? Primeiro que não existe fórmula mágica, eu costumo dizer, né? Que o número ideal é aquele que você entende e que faz sentido para aquele momento do teu negócio. Porque, de novo, as pequenas empresas são muito dinâmicas. E o que era um capital de giro suficiente no mês passado, talvez daqui a 2 meses não faz mais sentido, não serve mais. Então, é preciso cuidar com a fórmula pronta. Em precificação acontece muito isso. O cara comprou por 50, diz que tem 100% de lucro, vendeu por 100, tá no prejuízo, nem sabe, né? Sim. Pega Até agora, fórmula pronta, aplica e já era. Esses momentos de inflação também, né? Isso acaba impactando bastante, né? Tem que conhecer os seus próprios números para construir essas próprias medidas. Esse negócio de ficar olhando aí percentual do vizinho ou buscando o professor que traz essa coisa de percentual pronto, ele está, de certa forma, induzindo ao erro, inclusive. A gente tem muita cautela. Claro, tem algumas medidas que a gente pode usar, né? Mas, enfim, o capital de giro, ele nada mais é do que aquele dinheiro que eu preciso deixar na conta corrente, eu não posso aplicar, eu não posso gastar, ele está ali para girar. E ele tem que ser suficiente para que eu consiga manter os meus estoques ok, para que eu consiga, se houver alguma coisa diferente no meu giro, por isso, de novo, tem que conhecer a operação. Na minha operação financeira, eu consiga suprir aquilo com o giro. Isso é uma coisa. Então, o nível ideal do capital de giro é aquele que é capaz de sustentar a minha operação do mês. Então, não precisa, eu já peguei clientes, por exemplo, que eles tinham 6 vezes mais valor de capital de giro do que eles necessitavam por medo. Tinha sido roubado pelo sócio, perdeu dinheiro, ele ficava ali com tudo na conta corrente, porque tá perdendo dinheiro, sem não render aplicou, nada. não rendeu e tal, né? Então, o capital de giro, ele tem que ter esse nível ideal. Muita gente não sabe calcular isso. Muita gente não sabe porque não mede o caixa. Então, como eu vou saber quanto é o dinheiro que eu tenho que manter na conta corrente se eu nem conheço meus números, né? A chave está na mensuração sempre. O que eu não meço, eu não gerencio. E a reserva de emergência, ela é para emergência, como o próprio nome já diz, né? Ela serve e vai depender o valor dela do quão exposto ao risco o teu negócio está. O cara tem 5 empresas no Simples Nacional, sonega de monte, vamos dizer assim, né? E o cara tem ele não vai ter a mesma reserva de emergência daquele cara que tem uma única empresa e tem um trabalho legal. Os riscos são diferentes, né? Um tá mais exposto e o outro tá menos. Às vezes o cara que tá menos exposto ao risco, ele tem mais consciência do risco do que o que não está, né? Mas tudo bem. Então, a reserva de emergência, ela tem que ser suficiente para que, se a minha empresa tenha qualquer dificuldade
eu vou ter algum problema aí decorrente que nem aconteceu na pandemia, a reserva de emergência dos nossos clientes que tinham, né? A gente bate nessa tecla que tem que construir uma reserva de emergência, conseguiram durar, passar melhor por essa crise. Eu perdi um cliente importante, eu tenho um dinheiro ali que vai cobrir a rescisão de algumas pessoas que eu vou precisar fazer. Chegou dezembro, com a operação eu tive prejuízo, eu não consegui juntar dinheirinho pro 10º e pras férias dos funcionários. A reserva de emergência é para isso, momentos de emergência em que o negócio passou por algum abalo, eu tenho esse seguro ali. O valor depende de cada empresa, tá? Normalmente ela fica de 3 a 6 vezes o custo fixo, tá? É o que a gente mais ou menos fala, mas ela é baseada no custo, mais no custo que a empresa tem do que propriamente no faturamento, tá? Na pessoa física é bem diferente. Porque na pessoa física a gente trabalha com a ideia da renda, né? Do quanto a pessoa física não dá para confundir. Também, e reserva de emergência é dinheiro que eu posso baixar da aplicação agora, né? E aí o pessoal também peca nisso porque não consegue. Tem gente que não consegue ter dinheiro na conta, eu digo, né? Vai lá e compra a máquina, vai lá e faz uma viagem, vai lá e contrata mais 10 sem precisar. Então, é preciso haver a consciência de que a reserva de emergência ela serve para isso, para uma emergência. Definir o valor. Não tenho reserva de emergência, Rosane, quero fazer a primeira. Começa pelo teu custo, né? Garante pelo menos o teu custo fixo. E aí, não tem, começa com a lei do montinho montão. Junta todos os dias ou toda semana, vai lá, separa o valor da conta corrente, que é da reserva de emergência, coloca numa conta apartada, né, de aplicação com liquidez imediata, e aí vai resgatando só se precisar. Surgiu uma mega oportunidade aqui, vou usar a reserva de emergência. Não, a reserva de emergência não é reserva de investimento, essa é uma outra reserva que deve ser constituída também. Hoje eu tenho pra mim que pra empreender, muita gente quer empreender. As pessoas vêem meus stories, me ensinam, me dizem que eu quero aprender aquilo e eu adoro ensinar. Mas numa pegada mais realista, né? Porque a gente quer empreender, tem esse tesão, olha, o céu não é o limite, mas se você não tem um pequeno entendimento ou quer empreender mesmo, então tira um tempo pra ti, uns 3, 6 meses, vai estudar algumas coisas, principalmente finanças, né? Básicas, não precisa ser nada avançado. Vou dar um exemplo. Comecei o meu negócio sem saber precificar. E aí, vou empreender? Eu confio no meu taco, sou muito bom vendedor, vim de uma empresa muito grande, que é uma coisa, ó, já está tudo estruturado, já tem uma cultura. Outra coisa é eu começar do zero. Qual é o valor que eu coloco no meu produto? Hoje em dia eu sei, existem várias formas de precificar, né? Uma delas, aquele cálculo de pão. Tu pega todos os teus custos básicos ali e depois coloca um valor em cima, um percentual em cima, básico. Tem aquela que tu está começando a empreender e tu te baseia pelos concorrentes, pelo mercado, que é a pior forma, no meu ver, assim, tipo, nada a ver. E tem uma terceira forma de precificação que não é nem pelo mercado, nem pelos custos, que é o tipo Apple, que é tipo esses grandes... Diferenciação. É diferenciação, experiência, né? Então é uma ciência muito complicada, finanças, né? Então, por mais tesão que tenha, por mais qualidade que tu tenha como profissional, ou o teu produto seja muito bom, se você não sabe o básico ali, o projeto já pode ter nascido morto, né? Faz sentido isso, cara? Com certeza. E eu acho que uma das coisas que a gente pode até indicar, né, Rosane, assim, eu acho que para as pessoas que estão querendo partir para o empreendedorismo, é que elas podem empreender dentro da empresa também, né, que elas estão trabalhando num primeiro momento. E a gente antes não consegue enxergar o que eu posso fazer dentro dessa empresa, dentro desse CNPJ que eu estou trabalhando, para melhorar, sei lá, diminuir um custo, né? Ou vender mais, ou, enfim, implementar algum processo mais interessante, e as pessoas não empreendem dentro da empresa antes, né? E aí querem partir direto para o empreendedorismo fora, e eu acho que eu me incluo nisso, né? Eu também trabalhei em algumas empresas e como funcionário, às vezes a cabeça é diferente, né? Então eu indico para quem, né, quer empreender, primeiro empreenda, faça alguma coisa diferente dentro da empresa que tu tá hoje e vê se vai dar certo, para depois partir de dentro para fora. Claro, né? eu falo bastante com o pessoal, as pessoas não trabalham para fórmula, elas trabalham para elas mesmas, né? Então, vir arrumado, né, se vestir bem, etc, é para elas. Porque gira, por exemplo, muito empresário aqui na fórmula. Daqui a pouco um empresário, daqui a pouco o mercado tá vindo aqui, vai contratar essa pessoa, sabe? Então é ela se cuidar, ela se capacitar, sabe? As pessoas aqui na Fórmula, nos podcasts, têm a oportunidade de vir aqui participar junto com a gente.
né? Já é um estímulo que a gente dá para a pessoa se mostrar para o mercado, né? Então, isso que tu falou casa muito bem, porque eu entendo aqui também do intraempreendedor, né? O que tu pode fazer aqui? E se essa empresa fosse tu, o que tu faria? Porque depois ela sai daqui e vai poder empreender de uma forma muito mais fácil. Com certeza, facilita Sabe que bastante. escutando vocês falar, eu logo lembrei dos 16 princípios aí da Amazon, né? Que eu particularmente adoto na minha empresa e gosto muito. E o primeiro deles é o sentimento de dono, né? É quando a gente consegue levar para a equipe de que elas também são dona, que aquela pessoa é dono daquele negócio, é se sentir dono. Tem muito a ver com isso que tu falou, né? Colocar dentro do meio, né? É fazer com que eles sejam apaixonados pelo nosso produto e também participem. E eu costumo dizer nos meus negócios de que todos os funcionários, eles passam por nós, né? Eu não tenho ninguém comigo que eu desejo que fique eternamente comigo. Isso é muito legal, porque o que acontece? Eles acabam ficando bastante tempo conosco, porque a gente dá a oportunidade deles aprenderem a todo momento, né? E a gente tem hoje colaboradores que fazem parte do nosso time, consultores que já têm daqui a 2 anos planejamento da sua empresa. E essa oportunidade, essa transição de tu ter a experiência prática e depois tu abrir o teu negócio, transforma o ecossistema que a gente está, né? Então eu quero mais que os meus colaboradores virem consultores também e que juntos a gente consiga ajudar mais empresas, né? E isso tem que ser visto dentro do empreendedorismo como um ecossistema. E quando tu falava de preço, o que me veio também, né? Que o preço, às vezes o pessoal não quer calcular porque ele pensa assim, o mercado não vai pagar. De nada adianta eu calcular um preço se eu sei quanto meu cliente pode e quer pagar. Mas, na verdade, quando a gente tem a consciência do custo e a gente entende por quanto deveria vender, a gente consegue escolher o que vender. E acho que esse que é o grande negócio, né? É tu poder eliminar do teu portfólio produtos que não te trazem lucro. Produtos que só roubam teu tempo, clientes que te absorvem e não te dão resultado, né? A precificação, ela é uma consciência do custo e que vai fazer com que a gente consiga melhorar as estratégias, tomar decisões melhores e ela deriva dos números, né? Então, quando eu precifico sem essa consciência, eu corro muitos riscos, né? E a precificação é uma grande dor, né? Hoje a gente aprende a precificar olhando para o vizinho, infelizmente, né? Falta muita educação nesse sentido. Muito bom. Eu, como gestor aqui da empresa, acabo fazendo muitas coisas. Jurídico, contábil, RH, tudo. Coisa boa. Como eu também tenho uma falha na atenção também, sou muito criativo. Na escola, matemática para mim era 0, assim, tipo, passava por muito carisma, passava ali sempre, mas eu tinha muita dificuldade. De Passava no atenção, charme. né? Eu era muito bom aluno. Se comunicava bem. Se comunicava bem, sim, baita vendedor e tal. Mas realmente o barulho da turma ali me atrapalhava muito. Hoje eu tenho essas dificuldades também, né? Enfim, eu faço muita coisa diferente e poder agora, ter parceiros ou empresas para me ajudar em alguns setores específicos, tira um peso muito grande e eu aprimoro, ou eu foco agora no que eu sou bom. Eu sou bom no que? Vender, conquistar, encantar pessoas, criar produtos e serviços. Então, eu acho que para mim, esse ano foi um ano dessa mudança de paradigma, de quebra de paradigma, né? Antes que eu pensava que eu tinha que fazer tudo e eu ficava ansioso, hoje não. Hoje eu já entendo que eu consigo ter um pouco mais de tranquilidade, saúde mental, né? Para conseguir crescer até muito mais, né? E dentro disso que o Maurício está falando, acho que... Só para complementar, Desculpa. né? Hoje a Fórmula tem esse parceiro, né? Que é a Rosane, que vai trabalhar com a gente a questão do BPO. E eu até queria que tu falasse o que é o BPO, se é uma novidade no mercado, se já tem um tempo. Fala um pouco desse serviço. Claro, eu vou falar, mas antes eu quero te dar os parabéns, né? Eu acho que quando o empreendedor, ele consegue ter essa consciência de que o eu presa não cabe mais dentro da vida dele, né? E que ele precisa, sim, fortalecer, eu digo que são as grandes forças do negócio. Vender é importantíssimo, mas não é suficiente. Gerenciar as finanças é importantíssimo, mas não é só isso. Cuidar das pessoas é importantíssimo, mas não é só isso. Então, quando a gente decide empreender, a gente tem a nossa empresa, a gente acaba tendo essa coisa de que parece que a gente tem que fazer tudo e não, a gente não tem que fazer tudo, a gente tem que fazer o que a gente gosta, o que a gente ama e dedicar o nosso tempo a isso e ter boas pessoas do lado que saibam fazer, né, e que saibam nos ajudar. E dentro da gestão das finanças existe um movimento muito grande, né, nessa parte do BPO financeiro, né, que nada mais é do que terceirizar
a parte do fluxo de caixa, do controle do dia a dia. O que não quer dizer assim, pega, toma que o filho é teu e eu não vou ter responsabilidade nenhuma, eu não vou usar isso. Pelo contrário, o processo de mensuração, de fazer a conciliação bancária, fechar os números, conferir o extrato, essa parte que é um trabalho do auxiliar financeiro, vamos dizer assim, o que acontece na pequena empresa? O cara não tem dinheiro para pagar uma pessoa para fazer só isso, vamos lá, né? A gente não tem condições às vezes, e quando a gente passa a ter, a gente não sabe o que cobrar. Como é que eu vou ter na minha equipe um profissional cuidando do meu dinheiro, que é algo bem importante, que eu não sei nem treinar, que eu não sei nem o que cobrar, não sei nem que indicador olhar. Então, nesse contexto que o BPO apareceu, que ele surgiu, hoje é uma tendência muito forte, estados como São Paulo já estão com isso muito avançado, né? Contadores que estão mais atualizados, mais voltados à gestão, já tem esse produto, acredito que é uma grande tendência. E o BPO, o escritório, ele faz por ti toda a parte de mensuração, ele te entrega os bancos, né, a conta bancária, com os agendamentos de pagamento pronto, tu só vai dar a aprovação, né? Ele faz toda a parte braçal do processo financeiro que ficaria dentro da empresa. Veja bem, o que eu estou dizendo que ele faz? Ele cuida de todo o burocrático e tu pode focar no teu negócio, então, a partir daí, tomar as decisões baseadas nesse número. Só que ele vai ter expertise para isso. Ele vai ser treinado por alguém que tem expertise para isso. Então, ao invés de ter aquele funcionário que tu aproveita por tudo, porque aí você não é mais o eu presa, mas o auxiliar financeiro, ele faz tudo, esse auxiliar consegue te dar o suporte, ou até tu pode eliminar essa função, se for o caso, né? Se fizer só isso. Mas muitas vezes tu pode usar melhor essa pessoa ali dentro. Porque é ruim, né? A gente tem um colaborador que a gente não sabe nem o que pedir para ele, né? A gente não sabe nem o que cobrar, como é que tu vai gerenciar algo que tu não conhece, né? Então, o BPO faz essa transformação, né? Ele conecta a gestão da empresa com o escritório, produzindo essas informações. A parte burocrática fica fora e tu te dedica ao teu negócio. Me vem na minha cabeça, quando começou a falar bastante coisa... terceirizar o financeiro, basicamente. Essa questão de que o finanças tem a ver com sentimento. Né? Fiquei imaginando no pessoal. No pessoal, a pessoa vai lá, isso já aconteceu comigo várias vezes, com muita gente acontece também. Aconteceu com um amigo teu. Chega na quinta-feira, de comigo. Noite, um estresse da semana e tal. Eu vou pedir a pizza hoje porque eu mereço, né? Enfim, e já era, já botou o pé pelas mãos na dieta, etc. Com medo coisa na empresa. Recebeu aquele valor, eu sou o melhor funcionário, eu mereço e tal, vai lá e compra o carro, etc. É a mesma coisa, né? E aí é isso, a gente tem que ter nesse nível de consciência. Isso que tu tá passando, essas palavras, essas situações, tá me vindo... Tem duas coisinhas aí, tá? Que eu gosto muito de comentar. A primeira é que existe a intuição do dono, do fundador, do gestor, do sócio. Isso é valiosíssimo. Ninguém conhece mais a empresa do que quem pariu o filho, né? Eu brinco, ninguém conhece melhor do que ele. E, de outro lado, existem os dados, as informações, né? Quando a gente consegue aliar a intuição da pessoa que está ali, que conhece o produto, com os dados, a gente não faz isso, né? A gente comete menos erros. Por quê? Porque a intuição, ela é importante, ela tem que ser respeitada. O dono sabe o que pode dar certo, o que é melhor para o negócio dele e tal. Só que ele tem que estar embasado em números, para poder, eu digo que os números são os melhores conselheiros, né? Para poder tomar a melhor decisão. Então, quando acontece isso, tu não vai meter o pé na jaca nas finanças, né? Porque tu já entendeu que, tipo assim, eu não posso ir por aqui, porque se eu ir por aqui, vai fazer mal pro meu filho, vai fazer mal pra minha empresa, vai dar errado esse negócio, né? Então, a intuição, ela é valiosíssima, ela é importante, e às vezes, quando o profissional da área financeira é muito técnico, ele afasta, ele ignora a intuição do dono. E é por isso que tem ainda muito preconceito em relação ao consultor financeiro, em relação às empresas de consultoria, em relação à ajuda profissional, porque do meu negócio, entendo eu, do meu negócio, eu decido sozinho o que fazer com o dinheiro, eu sou o dono, eu mereço, né? Uhum. E, na verdade, essa nossa relação com o dinheiro, ela acaba sendo ruim, porque a gente aprendeu que o dinheiro pode ser sujo, que ter dinheiro talvez não vai ser bom, que eu vou ficar arrogante porque eu tenho dinheiro. Se a minha empresa tiver muito lucro, meu Deus, às vezes a gente se auto-sabota nas finanças por causa disso, do comportamental, né? Quanto mais lucro, mais taxa, mais imposto, né? Pra que eu vou pagar imposto se eu odeio o governo? Cara, se tu tem lucro e tu consegue pagar o teu imposto corretamente, né? E tu consegue ainda usar esse imposto em prol do ambiente que tu vive e aplicar isso, gente, que bom, né? Agora, se eu tenho que botar a empresa no nome do cachorro, da galinha, do gato, do vizinho, que solidez eu tenho? Porque as empresas nasceram
Elas nascem, a gente empreende com o objetivo de gerar renda e patrimônio para nossa família. E a gente entende que isso é um caminho mais fácil, né? Doce ilusão, não. Isso é um caminho, digamos assim, que pode ser mais rápido que ser funcionário de alguém. E é por isso que eu empreendo, porque eu quero ser um agente da transformação, eu quero transformar. E por isso eu vou lá e empreendo. Só que se eu não estou gerando patrimônio, não estou gerando renda, e não estou melhorando a minha situação financeira, a da minha família, a dos meus colaboradores, que sentido faz empreender? E aí que entra finanças, quando eu consigo aliar as finanças com a intuição, né? E aí eu consigo transformar de verdade. É legal que você tá mexendo com as vidas também, né? Porque muita gente também muito empresário, muito empreendedor, tá ali na depressão também, tá passando por muitos momentos difíceis por falta de conhecimento, né? Tem aquela máxima, aquele ensinamento da arte da guerra. Se você conhece seu inimigo e conhece a si mesmo, você vai vencer todas as vitórias. Isso aí. Se você conhece seu inimigo e não te conhece, para cada vitória é uma derrota. Se você não conhece nenhum inimigo nem a ti mesmo, você vai perder sempre, né? Então, para a fórmula e para nós, isso aí já estamos conhecendo, já estamos nos conhecendo e conhecendo nosso inimigo, e aí isso vai fazer com que a gente tenha mais resultado no futuro, né? Trazendo as finanças como amigo no final, né? É isso aí. E outra coisa, que nem o Maurício acabou de falar, a empresa, ela tá ali, claro que é o lucro para a família, mas vamos colocar a fórmula, que a gente tem outras pessoas também, além da família, né? Então, esse trabalho que a gente está fazendo, a gente está impulsionando, né, pessoas, né, para o crescimento, tanto da empresa, quanto o crescimento pessoal, né? E dentro disso eu ia te perguntar de novo, né, várias questões. A gente vai colocar ali, o Maurício, ele é o Eu Empresa, né? Hoje, mas a gente já está migrando para isso, para outro... para mudar essa gestão dele. A gente vai instalar as finanças, né, um controle financeiro. E qual que seria um próximo passo? Tu tem um degrau a degrau, Claro. assim, para a gente ir escalando essa empresa? O que tu diria? O que acontece? A gente precisa começar de novo, pelo que dói mais, que é o bolso. Sim. Né? Então, a gente sempre começa pela gestão do fluxo de caixa. Esse é o primeiro passo. Quando a gente entende o nosso mapa financeiro, aonde está indo o dinheiro, né? Quanto eu estou ganhando, como está essa estrutura, a gente tem que organizar tudo que está atrelado a isso. Tributação, CNPJ, Prolabore, enfim, em relação ao que está se realizando. Então, se criam algumas estratégias iniciais, né? Para arrumar a casa. Casa arrumada, o ponto número 2, a chave é o planejamento, né? Começa a se projetar. Os nossos clientes da consultoria financeira já estão agora em novembro fechando o planejamento financeiro de 2023. Todos os meus consultores estão empenhados nisso. Por quê? Porque uma vez que eu já começo a ter controles, eu preciso partir para o plano, para o planejamento, para poder exercer, transformar mais rápido, conseguir ter metas de verdade. Não é só vender mais, é lucrar mais, né? Esse é o próximo passo. O passo é o planejamento financeiro. E só depois que eu organizo isso é que eu vou para um olhar estratégico mais amplo. Por quê? Porque o planejamento estratégico, ele mexe com as nossas estratégias de escala, de diferenciação. Ele pode sacudir demais essa estrutura. E se eu não estou com a minha base financeira organizada e pronto para crescer, não adianta eu querer inventar muita coisa e começar já com algo tão amplo, né? E aí muita gente também erra. A gente vê grandes consultorias iniciando às vezes pelo planejamento estratégico, quando o pequeno empresário, o empreendedor não entende nem quanto vai ser o seu Prolabore, né? Então a gente precisa primeiro resolver isso, que para quem é de finanças pode parecer básico, para mim não é, porque envolve sentimento, envolve pessoas, envolve o sócio tem que ter dignidade financeira, eu digo. E a gente precisa arrumar isso para trazer essa dignidade para o sócio, para ele dormir bem e para ele poder crescer. E aí a gente avança para coisas mais robustas e então mais estratégicas. E aí tem uma série de coisas que são implantação de controladoria, organização de processos, planejamento estratégico, né? Tem todo o restante para se fazer. É sempre uma construção, né? E é uma construção que precisa ser duradoura, né? Não existe passe de mágica em finanças, né? Não existe passe de mágica em educação, senão a gente plugava o chip aqui, saía pronto e estava tudo certo. Não é assim que se vira chave. Tem gente que se ilude aí, consumindo conteúdo, ou também comprando fórmulas milagrosas de crescimento e tal. Não é assim, né? A gente precisa organizar o básico primeiro, fazer bem isso, Prolabore bem definido,
quanto eu vendo, quanto eu gasto, quanto eu posso gastar, quanto eu devo vender, qual é a minha reserva de emergência, qual é o meu capital de giro, para depois avançar para a estratégia maior. Vou ter filial em outro estado, vou abrir outras unidades, como é que eu vou fazer meu plano de expansão? Se eu não estou com a casa em ordem, vai me prejudicar muito, né? E vocês... Não sei se eu te respondi, né? Claro, Vocês já demitiram ou demitem cliente, porque pode ter cliente ruim também. No sentido que pode ser muito bom, pode ser bom pagador, pode ser amigo, mas no final das contas a pessoa sempre está metendo o pé pelas mãos. Né? E não gera um desgaste também. Ou vocês têm essa paciência a mais, né? A gente revisa constantemente a carteira, né? E acho que quem não faz isso deveria fazer. Demitir cliente é uma coisa assim... que traz pra gente uma liberdade muito grande, né? Nós temos uma clareza muito grande do nosso propósito. A gente veio para ajudar as pequenas empresas a transformar a realidade financeira, ponto final, né? É para isso que a gente existe, nasceu. Transformação, para te transformar uma pessoa, o médico, por exemplo, se tu tem uma doença, ele vai te dar o remédio, ele vai te dar a receita, tu até pode ir na farmácia e comprar o medicamento, mas se tu não tomar a dose certa, tu vai continuar doente. Vai chegar um ponto que tu vai ter que ir para cirurgia, que tu vai ter, o médico ele vai lutar por ti até o final, né? E a gente leva os nossos clientes até o máximo que a gente consegue. Mas como não são sobre números, são sobre pessoas que a gente trabalha, com pessoas que a gente é para elas que a gente faz, se a pessoa não tem a consciência do querer transformar, a gente não consegue. Não vai dar resultado para mim, não vai dar resultado para o cliente, eu não vou cumprir o meu propósito. Então, a gente, nesse caso, convida o cliente, né, a se retirar, explica o porquê, né, porque ele, às vezes, tem gente que paga e não vai na reunião, tem gente que paga e não quer olhar os números, tem gente que foge desse número porque é doído. Eu entendo que é sofrido, às vezes, dependendo da situação que o empresário está, é mais fácil fugir do problema do que encarar de frente. Mas enquanto ele não encarar de frente a situação financeira e não planejar o como resolver esses problemas, ele não vai conseguir melhorar. E aí, se ele não quer, infelizmente a gente não consegue ajudar, né? O querer é fundamental, né? Uau! E quais hoje, de repente falou bastante, mas de uma forma mais resumida, os serviços hoje que estão no escopo de trabalho da Roma ou da Green Mais, que vocês oferecem? Hoje a gente tem, então, 4 negócios chaves, né? Nós começamos, a minha empresa nasceu dessa necessidade da consultoria de gestão. Logo, a gente já começou a atender empresas que não eram tão pequenas, né? Empresas de um porte um pouco maior. E a gente, então, a Roma começou a fazer consultorias tributárias, financeiras, implantação de controladoria, toda a parte societária, patrimonial, estruturação de holdings, enfim. Então, a gente tem um produto de consultoria dentro da Roma. A Roma é mais voltada a isso, para isso. Temos a contabilidade também, que é a parte da estruturação contábil, fiscal, folha de pagamento, segundo negócio. Temos uma escola de negócios com cursos já gravados, palestras, enfim, sempre que a gente pode, a gente leva educação como agente transformador. E a gente tem a Green Mais, então, que é a nossa aí, menina dos olhos, né? Que é a nossa empresa mais recente, que a gente sempre teve o pequeno empresário há muitos anos já trabalhando conosco, através da contabilidade, através de algumas consultorias, através da Home, e a gente entendeu que ele precisava ser, no caso, estar no central, né? Ele merecia uma linguagem específica para ele, um produto direcionado, que seja mais simples, de fácil aplicação. Então, a Green Mais, ela nasceu dessa necessidade de ajudar os pequenos a crescer, com consultorias que são hoje com acompanhamento mensal, com treinamento, tá tudo ali dentro, né? Um pacote mais contínuo que ele acaba usando, né? Então, hoje, basicamente, são esses serviços. Perfeito, que aula, hein? Lindo. Bom, a gente está se encaminhando para o final aqui do nosso programa. Né? Lembrando que esse programa passa na Rede Sul de televisão, canal 55, o HF 11 da NET, e em todas as nossas plataformas digitais. Vou passar a bola para o Cássio aqui agora. Cássio, como faço o pessoal... Quer fazer uma última pergunta para a Rosane? Eu acho que ficou bem esclarecido tudo, assim, tanto o trabalho que ela faz e, na verdade, eu não gostaria de fazer uma pergunta, gostaria só de parabenizar ela, porque eu acho muito bonito mesmo esse trabalho, não porque a gente faço isso também, mas acho que tu vê, assim, um empresário num momento que ele tá praticamente em desespero, às vezes, né, e aí passar ali 1, 2 meses e tu vê aquele cara assim, feliz, ele vem te abraçar, isso é muito legal. Então, queria te dar os parabéns pelo trabalho. E colocar aqui também, né, a consultoria, eu faço consultoria pessoal
né? Empresas, algumas pequenas também a gente trabalha, e intermediação financeira. Então, o pessoal, às vezes, dentro desse mundo aí de empresas, às vezes a gente precisa de algum capital de giro, né? Investimento para adquirir produtos, enfim. Eu estou trabalhando com isso também. E aí, quem quiser me seguir lá é Cássio_Machado no Instagram, né? E é só me chamar no inbox e a gente conversa. Muito obrigado, Rosane. O que achou dos nossos estúdios? O que achou da participação? Eu quero dizer que foi muito legal estar aqui, né? Poder, sempre que eu posso, eu levo a mensagem da educação financeira, dessa questão de transformar as empresas através das finanças, né? E é muito legal, não só a estrutura que vocês têm hoje, né? A gente está muito feliz com isso, em poder estar aqui com vocês, mas também toda essa vontade, né? E esse trabalho que vocês fazem de poder levar a comunicação junto, né? Para mim isso é muito importante e significativo, porque a gente quer cada vez levar nossa mensagem mais longe, né? E assim como eu, deve ter muitas empresas que precisam desse auxílio, desse trabalho, então ter alguém que está dedicado a isso, através desse formato tão bonito, né? Que é o podcast, essa maneira tão maravilhosa de poder comunicar, é muito legal, né? Tô muito feliz, parabéns aí por toda a estrutura. O podcast está muito em alta para quem quer divulgar ali conteúdo, né? Nas redes sociais, o pessoal para prestar atenção. Por mais importante seja o conteúdo, eles param para ver essa estrutura, o microfone, enfim. E as pessoas estão cada vez mais exigentes, né? Na qualidade, porque a gente está recebendo muito vídeo e aí nosso olho já está treinado em poucos segundos e passando para o lado, passando para cima, passando para baixo. Então, quando tem um vídeo bacana ali, a pessoa está com conteúdo legal, prende atenção, engaja, né? E isso está fazendo com que a gente ajude muito a empresa a ter muito resultado, né? Hoje a fórmula não está tendo tanto resultado porque a gente chegou a um ponto que vamos parar e vamos organizar a casa, porque vender muito é muito problema também, né? Sim. E, Rosane, para as pequenas empresas, empresários, as pessoas que querem te achar, como é que faz? A minha principal forma de comunicação hoje é através do Instagram, né? Eu tô no @RosaneFinanças, lá vocês encontram todas as empresas, enfim, a Green, vocês vão achar a Roma e todo o conteúdo, né? Nós também estamos no YouTube, com a Roma College, através do YouTube. E hoje é o principal canal de comunicação, né? Eu tenho uma luta diária, né, para levar o conteúdo, então dentro do Instagram ali vocês vão encontrar muita informação sobre finanças, espero que auxilie aí vocês aí também, só chamar no direct, né, entrar em contato, faço questão de ouvi-los e responder todas as mensagens aí pessoalmente. Uau. Tem muito conteúdo, né? Eu olhei o Instagram da Rosane, é riquíssimo. Rico. Obrigada. Riquíssimo. Muito obrigado pela sua participação, Cássio, volto sempre aí para nos ajudar nessas apresentações. E é isso, pessoal, ficamos por aqui, um grande abraço, até o próximo episódio.